Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Que bom que você continua por aqui. Pois é, mais um capítulo vencido. Mas lembre que este é um livro sem fim. Lembre também que cada historinha tem 2 vídeos. O primeiro é a leitura, é meu comentário. O segundo é a mesma historinha com o vocabulário, que é o que nós vamos ver hoje. E por que eu faço assim? Para você também lembrar de fazer. Porque Deus está nos detalhes, como eu já comentei uma vez, depois que assisti um filme com Christopher Reeves, ele disse isso no filme. E é assim que a história vai se formatando na nossa cabeça, aos pouquinhos. Enfim, o vocabulário selecionado para hoje é... Primeiro, consentir, tirado do título. Eu não estou lembrando agora de outra leitura em que há consentimento, mas não está aí até hoje no nosso vocabulário. Agora entra o verbo casar. Nós já vimos marido e mulher desde o capítulo 3, mas casar é aqui e nestes outros livros que eu adiantei. No capítulo 19 de Mateus, os homens já estão muito interessados no divórcio. Mas olha só o que Jesus disse a eles. Será que adiantou? Depois, no capítulo 22, dos versículos 24 ao 30, tem uma passagem linda sobre casamento. No versículo 58, eu estou fazendo uma comparação com o versículo 51, porque antes parecia que Rebeca não tinha escolha. E já encerrando o versículo 58 com o varão, que já encontramos várias vezes. No versículo 59, mais 2 comparações. Primeiro, sua irmã, que é igual ao que Abraão disse com respeito a Ló, no capítulo 13:8. E daí eu aconselhei você a desenhar a árvore genealógica das famílias para referenciar o parentesco e saber se eles estão se referindo uns aos outros a título de irmandade ou se são mesmo uma família. Veja que no capítulo 19, versículo 7, Ló chama os homens de Sodoma de irmãos também. A outra comparação é mais ou menos semelhante às outras, porque aqui no versículo 59 cita apenas uma pessoa, enquanto que no versículo 61 são várias moças. Também já vimos o verbo abençoar desde o capítulo 1, quando Deus abençoou toda a sua criação. Porém, hoje eu acrescento Provérbios 10:22, que diz: a bênção do Senhor é que enriquece. Não dá uma esperança na gente? É assim que abrimos o versículo 60. Deste versículo eu extraí 5 detalhes. O próximo é essa expressão, milhares de milhares. É muita gente, né? Vai estar assim em Daniel 7:10, quando ele está tendo uma visão do Apocalipse. Ali diz até milhões e milhões, que é mais gente ainda. No Êxodo 20, versículo 6, Deus está falando a Moisés, que faz misericórdia em milhares aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Depois vem os repetecos, semente, que tanto pode ser a semeadura do campo, a palavra de Deus, ou a simples procriação do homem. E a porta, que apareceu pela primeira vez na Arca de Noé, e eu já avisei como tem diferentes portas na Bíblia. A última é novidade, aborrecer, com seus aborrecedores. Na aulinha do capítulo 1, eu dei um alerta sobre de quem se está falando. Aqui, por exemplo, é dos descendentes de Rebeca. Observe que no capítulo 22:17, o anjo diz exatamente a mesma coisa a Abraão. Em Lucas 1:71, no cântico de Zacarias, ele está se incluindo entre os que serão livres dos aborrecedores. Você vê a diferença entre o aborrecer da Bíblia com o aborrecer que nós falamos hoje? Aí vem mais repetecos no versículo 61, o tal de levantar os olhos e ver e olhar. E os camelos, que eram 10 no versículo 10,
Será que os 10 camelos já vieram com a finalidade de transportar as moças? Será que todos foram montados? Quantas moças foram com Rebeca? Pensar, pensar. E repare que o verbo usado é subir nos camelos e não montar. O versículo 62 também tem repetecos. Laai roi está no capítulo 16, versículo 14, quando Agar deu este nome ao poço no caminho de Sur, entre Cádiz e Bered. No capítulo 21, 14, Agar está andando errante pelo deserto de Berseba e viu um poço de água. No mesmo capítulo 21, dos versículos 31 a 33, está Abraão fazendo um pacto com Abimeleque sobre um poço que Abraão diz que cavou. E daí se chamou o lugar Berseba. No capítulo 22, 19, Abraão habitou em Berseba. Agora está aqui Isaac, vindo do poço de Laai-roi, porque habitava no sul. Complicou? Enfim, Isaac tinha ido orar no campo à tarde. Tudo isso no versículo 63. Significa que orava mais do que uma vez no campo, porque não tinha templo e Deus está em todos os lugares, se a gente procurar por Ele. E era à tarde, no horário que vimos que as meninas saíam a tirar água, no versículo 11. Mas será que é simples assim? Porque na Bíblia, praticamente tudo é simbólico. Pense na analogia que eu fiz antes, no versículo 11, comparando com João 4, quando Jesus encontrou a mulher de Samaria, que tinha saído à tarde para buscar água. Quanto à expressão eis que, eu vou sempre lembrando você cada vez que reaparecer, porque eu já avisei sobre aqueles livros genéricos que copiam da Bíblia metade das suas histórias por conta de tanta repetição. Note que já vinha desde os capítulos 11 e 15, só que eu esqueci de anotar lá. No versículo 64, mais uma vez lançar, que já vimos no capítulo 21, versículo 15, quando Agar, no seu desespero, lançou Ismael debaixo de uma árvore. Ali eu já adiantei a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando ele nos aconselha a lançar as nossas ansiedades em Deus. Prosseguindo, no versículo 65, mais 2 repetecos, o véu e cobrir-se. E já que são repetecos, eu também repito as anotações de lá, para ir ficando mais gravado na memória. No capítulo 9, 23, eu não anotei cobrir, mas sim nudez, já que uma coisa leva a outra. E tem muita nudez na Bíblia, então achei mais importante naquele momento. Hoje eu acrescento essa passagem de João 21, 7, onde o verbo usado é cingir, quando Pedro cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Encerrando esse vocabulário com essas 5 anotações do versículo 67, já sabemos que eles viviam em tendas desde o capítulo 4, 20, porque lá diz que Jabal, irmão de Jubal, foi o pai dos que habitam em tendas. Era um tataraneto de Caim. Segue com as expressões: tomou a Rebeca, foi-lhe por mulher, amou-a. Tudo é uma coisa só, mas do verbo amar podemos nos aprofundar um pouquinho mais, porque este vai ser muito constante e vai mudando de significado. Observe algumas das passagens que eu anotei. Quanto a consolar, já foi visto no capítulo 5, 29, Noé foi o primeiro que levou o título de consolador por Lameque, seu pai. No vocabulário daquele capítulo, eu já adiantei muitas situações onde está o verbo consolar. E a próxima vem logo neste mesmo livro, no capítulo 37, versículo 35.
num evento que acontece com um dos netos de Abraão. E assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Casou e nem percebeu. Nunca foi tão rápido, né? Mas enfim, casados. Não me convidaram para essa festa pobre. Mas não se reprima, não se reprima, que logo vem mais casório por aí. É logo aqui no próximo capítulo. Desta vez é o pai de Isaac. Enquanto aguardamos, vamos encerrando este vídeo. A Bíblia sem maquiagem volta em breve para mais essa leitura. Até lá!